e convidamos o senhor Cristiano Bassim, diretor de operações do Grupo Renova, para a sua apresentação. Meu nome é Cristiano Bassim, eu sou engenheiro químico formado pela PUC de Porto Alegre. Comecei a minha vida profissional na indústria cimenteira em 1999 e assim permaneci até 2014. Então, nesses 15 anos, desses 15 anos, 10 anos foram quase que exclusivamente voltados à atividade de resíduos para coprocessamento nas fábricas, e há 5 anos atrás eu comecei a minha vida profissional do outro lado da mesa, agora na área de produção de combustíveis derivados de resíduos para coprocessamento em fornos de clinker. Então nós vamos falar sobre a produção de combustíveis derivados de resíduos industriais para coprocessamento em fornos de clinker. No início, para apresentar um pouco da empresa, do Grupo Renova, né? O Grupo Renova ele é composto por essas 5 empresas: a Renova Tratamento, a Renova Ambiental, a Renova Beneficiamento, a Renova Reciclagem e a Renova Service. Sendo que a Renova Tratamento, a Renova Ambiental e a Renova Service, com essas unidades de Arujá, em Minas Gerais, de Balsa Nova, Pojuca e de Farroupilha, são exclusivamente plantas para a produção de combustível derivado de resíduos. Da onde que surgiu isso? Acho que é importante a gente trazer essa história, né? A indústria cimenteira ela vem há muitos anos já com os compromissos assumidos perante ao WBCSD, com algumas agendas de sustentabilidade e, entre elas, o uso de combustíveis alternativos, que é uma das formas de redução de emissões dos gases de efeito estufa, notadamente o CO2. Então, por exemplo, esse é um roadmap, né? Estou falando de 2009, né? Que é mais ou menos na época onde da Renova decide mudar o foco da sua empresa, da sua atividade, para a produção de combustíveis derivados de resíduos, né? Então, para vocês terem uma ideia, esses dados são de 2006, né? Onde apenas 7% do combustível usado para a produção de clinker era oriunda de combustíveis alternativos. E já se falava naquela época que em 2030, nos países em desenvolvimento, esse valor chegaria entre 10% e 20%. Nas regiões desenvolvidas, esse número poderia chegar a 40%, 60%, e a gente já tem vários exemplos de fábricas, de grupos, né, que estão dentro dessa faixa já em 2020. Então, dentro desse cenário de desenvolvimento da indústria cimenteira, da necessidade de combustíveis alternativos, é que a Renova focou a sua atividade desde então. Então, do nosso histórico começa em 1986, com a Renova Beneficiamento, né, trabalhando com resíduos metálicos para uma recuperação de pós-metálicos para utilização na siderúrgica. Em 2004, da Renova Reciclagem surge para produzir briquetes com esses pós-metálicos para serem usados pela indústria siderúrgica numa etapa adiante do processo de sucata, né? Então, até então, a atividade da Renova até 2004, na verdade, até 2012, ela se resume ao tratamento de resíduos metálicos, notadamente de pós-metálicos, né? E a primeira planta de coprocessamento, voltada exclusivamente, começa a sua operação em 2012,
aqui em São Paulo, em Arujá, né? E aí, desde então, a gente tem 2014 Farroupilha, 2016 de Jaci, em Minas Gerais, e as duas últimas, Pojuca, na Bahia, e Balsa Nova, né, lá no Paraná, onde são as plantas exclusivas de produção de combustível derivado de resíduos. E também, desde o ano passado, a gente avançou para a atividade de gerenciamento de resíduos, né, onde a gente trata resíduos, faz esse gerenciamento para grandes clientes. Um pouco sobre o modelo de negócio, né? Então, a gente, conhecendo os grandes geradores, pequenos geradores, enfim, né, a gente sabe que para a valorização energética na indústria de cimento, poucos resíduos conseguem fazer esse caminho direto sem o mínimo tratamento. Então, o papel das empresas de tratamento de resíduos, como é o do Grupo Renova, ele é fundamental para que uma gama maior de resíduos, né, devido às suas diferentes características, diferentes processos geradores, diferentes fontes, né, isso tudo seja transformado em um combustível onde é possível a utilização pelos fornos de clinker. Então, desde a parte de identificação, controle, né, daqueles resíduos brutos que entram numa fábrica de CDR, até o controle da expedição para a indústria cimenteira. Então, esse é o grande papel, e a gente entende que é desta forma que o modelo de negócio ele se viabiliza. Por quê? Porque a maior quantidade, maior diversidade de resíduos consegue ter a sua valorização energética, né? Para a definição de qual tecnologia se usa, é importante que se conheça muito bem do mercado aonde a fábrica de cimento está localizada. Então, normalmente já existe uma fábrica de cimento, né, que tem um objetivo de coprocessar, e ela tem que sair ao mercado, descobrir quais resíduos que estão disponíveis naquele mercado onde é economicamente viável a utilização naquela fábrica, né? Então, esse caminho, a gente tem vários cases de não tanto sucesso, digamos assim, porque às vezes a indústria cimenteira, ela deseja utilizar de um resíduo, ela se prepara para utilizar aquele resíduo, e depois que vai descobrir que naquele mercado viável, na região onde a fábrica está, esse resíduo não está 100% disponível. Então, é importante conhecer do mercado, e a gente usa esse gráfico aqui, né, triângulo, onde a gente tem em cada vértice 100% sólido, 100% pastoso e 100% líquido. Então, são várias tecnologias de acordo com a disponibilidade de resíduos naquele mercado. Então, por exemplo, se eu tiver praticamente só resíduos sólidos trituráveis, né, eu vou ter uma planta de trituração de resíduos. Se eu tiver neste mercado uma quantidade que pode variar aí de 15% a 20%, talvez até um pouco mais, de resíduos pastosos e líquidos, eu vou ter uma planta de impregnação para produzir um combustível sólido impregnado, né? Se eu tiver aí numa fase que esses resíduos são mais líquidos, eu vou ter uma planta de líquidos. E a mesma coisa para cá, né? Pastosos. Então, é muito importante se conhecer a geração de resíduos indeterminado do mercado para a definição da tecnologia da planta de preparação de combustíveis derivados destes resíduos. E, basicamente, como é que funciona a produção de um CDR industrial, né?
Nós temos critérios de elegibilidade de resíduos, né? Sejam eles por uma resolução CONAMA do Brasil, federal, existem resoluções aí estaduais, existem condicionantes, muitas vezes, de cada fábrica, né, de cimento, e algumas empresas, além de todas essas regulamentações, algumas empresas têm restrições à tipologia de resíduos que pode ser utilizada para a produção de combustíveis derivados de resíduos, né? De posse desse conhecimento, da definida a elegibilidade, nós passamos para a parte de análise. Nós precisamos, como toda a fábrica, né? A gente tem matérias-primas, então uma fábrica de CDR, a matéria-prima é o resíduo bruto. Então eu preciso conhecer muito bem a característica físico-química desses resíduos brutos. Poder calorífico, cloro, da umidade, cinzas, metais orgânicos, né? E se ele é triturável, se ele é pastoso, se ele é líquido, como que eu vou fazer a próxima etapa, que é a homogenização, né? Então, eu preciso ter na minha planta condições de homogeneizar essa diferente gama de resíduos, né? Para que atendam à especificação do meu cliente, que é o forno, de clinker. Então, a gente tem especificações definidas em contratos, né, com a indústria cimenteira, aonde a gente tem definições da parte física, né, de granulometria, de viscosidade, de densidade, as questões de segurança como ponto de fulgor, e as questões operacionais, digamos assim, que é questão do poder calorífico, do teor de cloro, de umidade, cinzas, e também as questões ambientais relacionadas ao teor de metais, né? As fábricas do Grupo Renova, eles basicamente são dois tipos. Nós temos as linhas de produção, que elas são compostas com um pré-triturador, uma peneira rotativa e um granulador. Todo o material que está aceite, digamos assim, nessa peneira rotativa, ele já é considerado CDR, que é aquela fração mais pesada e que não precisa triturar, e nós temos granuladores de 4 eixos, né? Que fazem a conclusão, digamos, a adequação granulométrica dessa fração que ficou retida na peneira rotativa, né? Então, o grande segredo é transformar aquele monte de resíduos em um combustível derivado de resíduos com essa característica que vocês conseguem ver nessa foto bem do lado aqui direito, né? Temos outra forma, que são aí trituradores de um único passo, né, single pass, aonde em uma única máquina a gente consegue produzir do CDR. Mas, em compensação, o trabalho prévio de seleção dos resíduos brutos, ele precisa ser muito bem feito, porque elas não suportam certos tipos de materiais, como materiais muito úmidos, né? Então, nem sempre essa solução ela se aplica em todos os casos. Tem que se conhecer muito bem a tipologia de resíduos disponível naquela região. Então, da Renova, desde 2012, está focada basicamente na produção de CDR para a indústria cimenteira, e a gente, nesses últimos 5 anos, foi o cálculo que a gente fez, a quantidade de combustível derivado de resíduos que a gente enviou para a indústria cimenteira do Brasil equivale a uma redução de aproximadamente 275 mil toneladas de CO2 nos fornos de clinker. Então, é uma grande contribuição, né, que a gente entende que tem como ajudado a indústria cimenteira. A gente acreditou neste projeto, acredita
capacita cada vez mais, nossos investimentos têm sido feitos neste sentido, né? Então, a gente reforça cada vez mais a necessidade da gente estar muito alinhado com a indústria cimenteira, atendendo as especificações, as quantidades, e é nesse sentido que a gente está atuando nos últimos anos. Agradeço a todos, o meu contato está aqui, qualquer coisa, estamos às ordens. Um abraço a todos.